Da Pandula. Eu tenho dois testemunhos para contar aqui. Muito forte, impactante. Um já estava para contar, mas estava a esperar que as pessoas entrassem para beneficiarem também. Testemunhos que não aconteceram. É comigo. Não é comigo. Eu que fiz, né? Sou eu. Aleluia. Sabe? Naquela hora, eu vi muitas chamadas do pastor Boaz, pastor Rufino, né? Eu depois liguei para ele. Não, ele deixou uma mensagem. Mandei um áudio. Mas depois liguei para ele. E ele me disse: Olha, estou aqui no hospital. A esposa já está em momento de parto. Ah, e o Rufino com aquela fala dele: Sou sangue. Querem fazer cesariana outra vez. O primeiro filho dele foi cesariana. Viu que a unção é muito importante. Eu tinha orado, mas não invitei a cesariana a vez passada. E ele disse: Olha, nesse momento disseram que, como já passou na cesariana, está a demorar, tem que entrar também no bloco. E eu orei mesmo aí. Ele estava fora e a dona estava lá dentro. Olha, nós a conversarmos antes de orar, também saiu a esposa do pastor Alberto, foi lá lhe ver, a dona quem? Dona Kemukumbi, amiga da mamãe. A mamãe só fala santa, aquela santa, dona Sandra, ok? A dona Sandra foi lá lhe ver. E quando ele saiu, eu estava lá. Eu estava a conversar com o pastor Rufino. Ele falou: Olha, levaram-lhe no bloco agora. Ela, como é médica, teve acesso, né? E eu ordenei em nome. Não, parei de orar. Mesmo sabendo que levaram no bloco, mas ainda orei. Em nome de Jesus, eu determino agora. A criança sai para fora. Sabe o que aconteceu? É incrível. Eles vão ter poder, pá. A vez passada eu não consegui evitar. Orei, nada. Estou a falar cesariana. Lá mesmo, quando os médicos tentaram, não sei o quê, fizeram uma observação, disseram: não. Não há necessidade de cesariana. Volta aí. Quando voltou, deu a luz. Por vias normais, né? Agora o Rufino me ligou e ele me disse: Olha, mas já está. Já tinha entrado, mas depois lhe tiraram, porque quando fizeram a observação não havia necessidade. Eles viram que o filho estava já quase para sair. Permeabilidade na terra. Dentro do bloco. Pronto, já racharam a barriga. Os médicos receberam ordem. Jesus estava lá. Ei, para com isso. Ele recebe a ordem, sabe, né? Ser humano é quê? É folhelo. Você está pensando que o homem vai dizer: Não. E nem o próprio diabo diz não. Se os filhos de Deus pudessem saber isso, nunca chorariam por uma adversidade. Estou a falar os filhos de Deus. Vira também essa pregação, né? Se os filhos de Deus entendessem, nunca lamentariam por causa da adversidade. Mas, infelizmente, pô, são filhos de Deus, meninos, são iguais aos escravos e vivem lamentando com lamúria. Ai, minha vida. Ou então são falsos filhos de Deus, escravos do pecado, e eles assumiram que são filhos de Deus, e depois, como preguei ontem, vã esperança que vai terminar na frustração. Não. Quando se é filho de Deus, você tem que crescer. Por isso o filho de Deus neófito sofre. Mas quando você cresce, você concentra, você sabe que tudo que acontece em torno de você é permissão de Deus. Se Deus não permitir, não acontece. Por isso está quase para acontecer, não acontece. Por quê? Porque não é permissão dele. Aconteceu mesmo você orando. É mesmo, nenhuma oração impede o que Deus determinou que vai acontecer. Nenhuma. Nenhuma. Não é que para não orar. Ora mesmo. Filho de Deus, não os falsos filhos de Deus. Filho de Deus pode orar, pode não orar, vai acontecendo, e é até a morte. Então, por isso, quando você está sofrendo, filho de Deus, dá glória a Deus. Está a chorar, mas orei, não aconteceu. Dá glória a Deus, não aconteceu porque eu não quis que aquilo acontecesse.
Sempre tudo que vem, quer as coisas boas, ou então aqui nos alegram, e Paulo chama as boas dádivas, quer as coisas que não nos alegram, que são adversidades. Para ti, ó filho de Deus, deve se alegrar, deve dar glória a Deus. Porque para aquilo que está entristecendo, não é que você não deve ficar triste, não. É, você tem emoções, tem sentimentos, é normal. Você sente dor, você sente tristeza, você... É incrível. Mas, porém, a fé, a certeza está lá. Por isso as pessoas estão a sofrer a rir. As pessoas estão a chorar e a rir. As duas coisas. Está triste e está feliz. Ou então tem paz. Como assim com essa situação que está acontecendo? Porque o meu pai permitiu que acontecesse, porque eu não tenho poder para evitar que a coisa aconteça. Aquele que tem poder para evitar que as coisas não acontecessem, eu lhe pedi, não evitou. É porque tudo coopera para o meu bem. Mas como se você está a chorar? Ainda assim, tudo coopera para o bem. Deus queria glorificar o nome, Deus queria mostrar o poder hoje. Então permitiu que até fosse no bloco, que até orações, o Rufino, eu creio que estava a determinar aí, é homem de fé. Eu mesmo mandei um áudio, não mudou nada, mas precisava não mais um áudio, diretamente. E ao ouvir também, eu precisava ter fé, porque quando a dona Sandra saiu e disse que já lhe levaram no bloco, eu deveria dizer, não adianta orar mais. Ou então a minha oração era só para Deus lhe guardar na operação, mas não, fiz as duas. Se for da tua vontade, então guarda ele da morte, dos malignos, não sei, dos demônios, mas ainda assim ordenei para que a criança saísse. E a criança saiu. É incrível. E alguém vai dizer, não, mas isso, o apóstolo já opera grandes sinais, isso é cabe milagre. E até cabe milagre, quantas estão a morrer na cesariana? Olha, sangue, 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 ei, a tensão subiu, ei! Sabiam disso, né? Olha, a tensão subiu, ah, sangue acabou, sangue, 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 sangue. Morte declarada. Isso é um grande milagre, não é pequeno, não. Então, esse é o segundo testemunho ao primeiro. O segundo, é incrível o que o Espírito de Jesus e Jesus estão a fazer na Terra. Uma menina é jovem já. Eu não sei se. Eu acho que é jovem, porque está na idade da Jurema, né? Quem é mais velho que a Jurema? É jovem. Então, ela não é da Estene, é pentecostal. Assembleia de Deus. Não sei se teria já ido no que fica. O seu irmão já foi lá, nas companhias aí, para só passear, né? Da Pentecoste. Ah, já foi lá muitas vezes, mas nunca assumiu que é da Iurde, não. Aqueles que vão só lá, família toda enraizada no pentecostalismo e tal. Talvez só a irmã dela. A irmã que já, a nossa irmã que já é do quê? Os outros não, só vão lá e tal. São parentes da Sônica, irmãs. Que aqui no ano chamam irmã prima. Nós lá no mato chamamos irmã. Não é da Stene, Rui. É da Pentecostal. Dormiu e teve um sonho. E no sonho viu Jesus a descer. E uma luz grande. E ele queria ver o rosto, mas não conseguia. Ele foi anunciado que era Jesus. E ela é uma que entrou agora na juventude. Semi-adolescência, ou semi-juventude. Pré-juventude, né? E ela falou, oh, Senhor, vieste já definitivamente, ou só vieste para passear, uma coisa assim, ou não sei, visitar, ou como é? Quer dizer, que ele estava a perguntar, será que o tempo já chegou? Ainda agora? E não nos avisaste? Como é que chegaste?
Parece mesmo que nele há uma. Mesmo assim, não tem profundidade das coisas. Como é que viesse sem nos ajudar? Se viesse para ficar, ou para nos levar, já não sei se é assim. Como é que viesse sem nos avisar? Sem nos avisar, tá vi mesmo. Como assim? E ele disse que ele não conseguia ver o rosto, mas era uma luz que ele não conseguia ver, só via as mãos. O rosto não conseguia ver. E as mãos ele falava assim. E indignado, chateado. Vem, pastor, nem vai contar com as palavras, porque ao momento nós ouvimos e algumas palavras. Oi? Abre só o microfone da dona Sonia aí, a Julieta Fumo. Vocês vão ouvir as brincadeiras, como falou o demônio, que as cachorradas acabaram na terra. Já está. Amém, mestre. A paz já está, mestre. Graças a Deus, aleluia. Toninho, Sim, já, sim, né? amor. Ok. Amém. A Tua paz voz do aqui é Senhor diferente. Jesus. Nunca te ouvi aqui. Oh, amém. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, apóstolo. Apóstolo, a visão Amém. foi o seguinte. Sim, sim. Ela sonhou que Jesus descia dos céus. E à sua direita e à sua esquerda iam muitos anjos com trombetas. Então ela olhou para o céu e ela disse: Senhor! Mas ela, antes disso, ela esforçava-se para ver o rosto de Jesus. Ela conseguia ver as mãos. Ela esforçava-se para ver o rosto e ela via uma luz muito grande. Ela fazia muito esforço, fazia muito esforço. E depois ela perguntou: Senhor, vieste definitivamente ou ainda vieste para nos avisar que virias mais tarde? E o Senhor Jesus fazia assim, aquele movimento que o apóstolo estava a fazer há bem pouco tempo, com as mãos. Sim, sim. Ela perguntou novamente: Senhor, responda-me. Vieste definitivamente ou só vieste para nos avisar que depois voltarás? Mesmo assim não respondeu. Mas só que disse que Jesus descia, ficava mais próximo da terra, muito mais próximo da terra. Aí o Senhor Jesus disse a ela: Eu estou muito chateado com a humanidade. Vocês são rebeldes. Eu estou muito chateado com a humanidade. E depois fez as mãos assim, bateu as duas mãos. Disse: sim, eu rejeitei toda a humanidade e entreguei a humanidade a Ele. Quando apontou para o lado direito, estava o apóstolo. Ela olhou para o lado direito, viu o apóstolo, mas disse, viu o apóstolo assim muito grande. Disse: Eu agora entreguei a responsabilidade dele. Todo aquele que não crer nele não vai se salvar. Por isso, vocês precisarão olhar para ele se quiserem se salvar, se quiserem ir para o céu. Ela olhou, mas muito admirada. Mas como assim, apóstolo? Ele disse: é ele agora que vai determinar. E ela disse que, de repente, o Senhor voltou para o céu. Os anjos seguiram. E o apóstolo, muito grande, começava a destruir a cidade toda. Pegava os prédios, arrebentava os prédios no chão, pisava nas casas. Mas ela disse: viu uma coisa: toda a casa dos membros, daqueles que estavam bem com Deus, o apóstolo não tocava. E Da que ela estavam bem com questionou: Deus, da ISTN, especifica da isso aí. ISTN, certo? Não é fora, Estavam bem não. com Deus da ISTN, sim. Da ISTN. Porque ela disse que o próprio Senhor havia dito que tem que crer nele. Quem não crer nele não vai se salvar. E o apóstolo arrebentava os prédios todos no chão, espalhava as casas, pisava nas casas, mas os crentes da ICN que estavam bem com Deus, o apóstolo não tocava nas casas. E ela disse, fez essa pergunta na mente: "Oh, mas por que em algumas casas ele destrói e as outras não?" Na hora ela recebeu a resposta:
todos aqueles que estão bem com Deus e creem nesse homem vão se salvar. E disse que de repente o apóstolo foi para o sequel e continuou a fazer a mesma coisa. E ela assustou toda apavorada, não é? Viu que era sonho, foi a correr para o quarto da irmã, chorando. Eu estou em pecados, tenho que me converter, tenho que me converter. A irmã consolou ela, pediu para ela contar o que ela havia sonhado, não é? E ela contou o sonho. Disse que dia seguinte ela tomou a decisão que tinha que se desfazer de algumas coisas para se converter em nome do Senhor Jesus. Foi jogar todo o lixo da Jezabel no contentor. Pegou as calças, os calções todos, correu para o lixo, colocou lá no lixo, apóstolo. Ouviram? Não é da Stene. Sim, sim, não, não é da estenda, é da Assembleia de Deus Pentecostal. Ouviram? Não foi ontem que eu preguei isso aqui. Essa semana, né? Eu falei, ninguém vai se salvar senão pela minha pregação. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. As pessoas estavam a pensar que é uma aventura, não sei. A história se repete. Quando ele estava aqui, ele disse, é por mim, não é pelo pai, não. Agora ele está dizendo, não é por mim, é por ele. Agora está a entender porque quando você fala Elias está na terra, o impacto é maior do que você falar Jesus. Ah, não entenderam ainda, né? Eu não vos falei que houve uma troca. Um subiu e outro desceu. Só que o que desce não desceu do céu, é do altar. Desceu do altar e o outro subiu no altar. E o que subiu glorificava o que desceu. E ele dizia: Ele é o Criador dos céus e da terra. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome é Jesus. Aleluia. E muitos terão essa experiência. Só que não pensa que as pessoas, ao terem essa experiência, vão se salvar. Não. Está cheio. Esses mesmo padres, muitos já estão a ter essa visão. O homem é soberbo, terribilidade da arrogância e obstinação humana. Deixa eu vos contar uma história. E é verídica, já contei até, estava a falar isso com a Sonia. Eu andava com um pastor, o parente dele até já apareceu aqui, disse que era irmão dele ou conhecido, sei lá, chamado Dito Maranjão. Sabe o que ele vai se perceber? Não estou falando mal dele, mas só, ainda que falasse a verdade sempre vai doer, né? Então, dos poucos que tinham ficado comigo, a maioria tinham ido embora, os amigos e tal, e ele também tinha o ministério dele. O ministério dele no nome só. Me tinha entregado à igreja, mas como havia lá muito escândalo, depois eu também vendi o terreno. Aí ao lado tem lá a igreja agora pentecostal. Os pentecostais se compraram aquele terreno. Não quero falar disso tudo aí, só quero uma visão que ele teve. Ele até hoje continua a esperar que Deus vai lhe usar no ministério dele e tal. Está orando. Uma vez ele me falou: Epa, eu tive um sonho muito terrível hoje. Como assim? Eu disse: Eu vi você era um homem grande, mas tinhas um tanque. E esse tanque, que é um carro, tanque porque era de ferro, fechado tipo tanque de guerra. E era branco, muito branco, 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 branco o carro. E tu destruías tudo no teu caminho. É prédios, é muros, é casa, é tudo, é fábrica, é tudo, é machucar. Nada escapava diante de ti. E só que não tinha ninguém na terra para te parar. Ninguém. Só te olhavam você a destruir tudo. Ninguém conseguia te parar. E então, e ele estava diante de dois oficiais subalternos. Oficiais superiores ou subalternos, sei lá. E ele perguntou àqueles oficiais: Na terra não tem alguém para parar esse homem? Será que não tem alguém na terra para parar esse homem? E esses oficiais, um deles respondeu: O quê? Parar esse homem? Nem mesmo os generais conseguem lhe parar. Quanto mais nós. E ele disse que despertou. Por que eu estou a vos contar isso? Que nem com isso ele alargou o tal ministério que ele espera
para vir, crer e se salvar na Estene. Não fez isso. Contou o testemunho dele, ou então ao sonho dele com bom grado. Eu vi isso, eu vi. Mas continuou esperando em Deus para lhe enviar participar da colheita. É incrível. Por que eu contei isso? Só para você ver que há pessoas que vão ver isso e ainda assim continuará na religião. Aliás, temos tido pessoas até que são curadas. Não, aquele até o apóstolo me apareceu no sono, estava doente, me curou, e quando eu acordei não estava curado. Nem com isso, aprendeu com o que aconteceu. Eu estava a falar com a Sônia, é grave isso. Eu disse, a visão desse menino é muito profunda. Não somente na terribilidade, na destruição e não sei o quê, e na passagem do testemunho e não sei o quê. Mas a terribilidade desse sonho é Jesus se irá. Você sabia que Jesus quase não se irá? Não sabia disso? A terra sobrevive por causa dele. Está aí na parábola que ele contou. Tem um que quer que a vontade dele é acabar com as coisas. E ele, por isso, foi ficar à direita, se você não sabia. Paulo não falou isso. Intercedendo por nós. É ele que tem refriado a ira do Pai. Por causa do pecado da humanidade. A ira do Pai se acende todos os dias. E quando a ira de Deus se acende, por causa do pecado, Deus quer destruir. Mas por causa dele, ele tem intercedido. Papai, não permite. Desse vamos lhes dar a oportunidade. Não destrói eles. Calma, pô. Aquilo que o Mário faz. Está vendo que aquilo que o Mário faz? Aquilo é muito espiritual. Quando eu me iro, ele vem me tocar aqui. É muito espiritual. E eu me calmo mesmo. Tem só uma vez que ele pobre não conseguiu nem subir lá, ficou com medo. Ou até a minha esposa, quando eu me iro, me dá o toque e eu me calmo. São duas pessoas que me acalmam. Por isso, quando eu quero continuar irado, não olho nos dois. A Sony fica aí a fazer gesto que é para ele olhar. Eu disse, eu estou a te olhar aqui, não vou te olhar, é? Estou irado. O outro fica a me dar toque. Aquele dia já não fui eu até que não lhe olhei. A ira de Deus estava aí e ele ficou com medo de subir no... Aquele dia ficou marcado. Agora vejam, esse Jesus que anda a calmar o pai está irado. Acabou a história. Acabou! E ainda, não somente o que acalma, está irado e está a dizer agora, ele, esse que está na terra, é irado de matando. O que está na terra é o mais terrível. Não, as manifestações, quando sempre se encarnou, talvez só uma encarnação que ele foi muito manso na encarnação do Jordão. Não, aí, por causa também da missão, ok? É só ver na encarnação no reinado de Acabe e você vai ver como é que ele é. Então, é um problema mesmo grave. Você está pensando que a revelação que estou a vos dar estão a dizer glória a Deus e vai chorarem. Aquele que anda a refriar não, frear a ira do Pai. Ciro, não tem mais ninguém. Está a ver aquilo que o Rui falou em alguém? Ele estava a fazer auditoria. E esse alguém lhe disse, pastor, me ajuda. E ele disse, ajudar? Tem alguém na terra que consegue convencer o mestre? Porque ele me conhece. Ele sabe. Mas os filhos, aquilo que a menina viu é verdade. Tem cobertura e proteção. Isso é grave. Eu já vos falei que a ira de Deus ainda não se acendeu, não tinha se acendido na terra.
O juízo de Deus ainda não tinha acontecido na terra. Estava a se esperar o ano 20 para a terra ver o juízo de Deus. Eu sempre vos avisei. O que ele foi mostrando é só sintomas, manifestações, princípio do juízo de Deus para essa geração. Faltava maniatar o dragão, tomar as chaves do abismo, para depois a terra ver a ira de Deus na terra. Vocês vão ver, a terra vai ser. É rebolista, como se fosse virar a terra assim. Não é que a terra toda vai virar, mas pelo desastre, pelas desgraças, pela destruição, a guerra, catástrofe, terremotos, violência, vulcões, cidades inteiras vão desaparecer, porque a terra vai lançar as lavas que vêm lá do inferno e vai tudo cobrir. Milhões de mulheres vão morrer. Se não viram a ira de Deus? Não, se não viram ainda o juízo de Deus que eu vos prometi. Agora vocês vão ver. Por isso você vê que já o medo já lhes surpreendeu. Já dificilmente as pessoas estão a temer, estão com medo. Quando o céu se ira, o céu todo fica vermelho. Eu já vos falei, no trono só sai fogo, relâmpagos, vozes, até os anjos ficam atemorizados. Agora aquele que está à direita, intercedendo pela humanidade, Ciro, quem mais? Com Elias não esperam. Não esperam Elias ir orar e dizer, Pai, tenha misericórdia deles. Não. Com Elias isso não existe. Podem me chamar o nome que vocês me chamarem, eles, né? Agora tem muitos que estão aqui, muitos que ouvem. O exemplo desse rapaz que eu falei, uma visão desse, vendo o teu amigo que você anda com ele. E para você ir orar, para perguntar quem é esse homem. Você parar e dizer não. Isso não é brincadeira, não. Nada. Ainda dá a esperar. O outro, antes de morrer, um que sempre negou que eu não era Elias, que isso é blasfêmia, 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 blasfêmia. E isso leva para o inferno, isso leva para o inferno, leva para o inferno. Um dia tive que gritar para ele, disse, olha, estou disposto a ir para o inferno. Por causa da intimidade e amizade que tivemos durante o culto, então, as pessoas tinham ousadia, tinham ousadia de me indagar, de me aconselhar, de me não sei quem. Eles vêm comigo, temos uma história juntos, pá. Só que eles não sabiam que estavam a se condenar. Queriam aconselhar o homem. Agora, o fizeram na ignorância, mas quando você já tem o conhecimento, já não é ignorância. Então, esse rapaz, esse é outro, que durante muito tempo, a família dele deve estar aí. Quando falo dele, isso marcou mesmo, falarei. Se você achar que não sei o que é, vai se perder só. É melhor você ficar aí. Antes dele morrer, ele ligou para mim e disse assim: estás a ver que nem isso salva a pessoa. Quando você está nas últimas, no estado crítico de saúde, e você quer buscar a Deus, tem vezes não funciona. Tem vezes que o Senhor te rejeita. Principalmente aqueles que ouviram o Evangelho, brincaram com o Evangelho, desprezaram o Evangelho. Costas viradas. Então ele já estava nas últimas, muito mal mesmo. E ele ligou para mim, pediu minha ajuda e tal, nas duas dimensões, espiritual e financeira, não sei o quê. E eu fiz as duas ajudas. A espiritual eu sabia que não funcionaria, mas fiz isso. Isto eu orei. E a física também fiz, que são os dinheiros. Agora você veja, na conversa, mesmo com a voz assim fraca, mas ainda conversamos, o que ele me falou: olha, tu sabes que há muito tempo que eu te conheço, estou ao teu lado, e eu parei, estava a fazer uma indagação comigo mesmo. Que homem é esse?
Isso não é humano. Falando assim consigo. É consigo mesmo. Aquele que negou durante muito tempo. Não, não é possível. Em Angola, não é possível. Um homem falou assim. Ele que falou, não sou eu. Que não se alia com ninguém. Não somente, já falei aqui, estou a repetir o que eu já falei, não somente não se alia com nenhum movimento religioso, ele vê todos os movimentos como um lixo, como um repróbrio, despreza tudo, não tem medo, fala o que ele achar e ninguém lhe faz nada. Está sempre a falar, ninguém lhe responde, ninguém lhe faz nada. Ele falou, ele me fez uma pergunta, ou então você é um anjo? Eu fico a falar, epa, eu estava a indagar, eu estava a indagar, olhando para a tua vida, e há muito tempo você fala, você defende as tuas convicções, não mudaste, ninguém te mudou, então você é um anjo. Eu dei uma gargalhada. Eu falei, já não respondi mais nada, ok? Só que eu não tenho aquele hábito de estar a gravar. Você está a falar comigo, não pense que eu vou te gravar. Eu nem sei gravar. Eu vou gravar para quê? Senão eu poderia colocar o áudio da conversa. Por que eu estou a falar isso? Porque durante muito tempo rejeitou, achou que eu era um blasfemo, que eu estava a assumir. E esse rapaz, o que está no Brasil, foi insinuado, incitado, instruído por esse que eu estou a falar. Nem com isto este aprendeu com os humanos. É incrível. Mas fazer o quê? A única coisa que deu para fazer é acabar só com a raça humana. Não acabar com a raça humana dos salvos. Os pecadores acabar com a raça humana dos pecadores, continuarão com a existência eterna na condenação, e não vai nascer mais ninguém, por isso falei acabar com a raça humana. Não, nasce, vai, não vai haver mais casamento, ninguém vai, não vai ter mais corpo. Então, quem foi salvo. O resto que não se salvaram, os bilhões, até não são bilhões, trilhões e trilhões, vão para o lago de fogo, ficam lá eternamente no castigo, juntamente com Satanás e os seus anjos, e acabou. Não é brincadeira, não, que você está a ouvir. Então, dá glória a Deus que você creu em Elias. Agora estão a entender por que nos últimos dias não tenho mais papo na língua. Não quero saber. Vamos se escandalizem. Ontem, vocês já viram a Eliane disse, o pastor Mário disse que é para remover isso, escandaliza. E não sei, eu falo, mantenha mesmo. Não remove. Diz que eu te mandei. Escandaliza quem quiser se escandalizar. Eu tive uma visão, uma mensagem que alguém me mandou. Uma visão, eles me mandaram anteontem. Muitas potestades e principados a serem jogados no abismo. As tuas lutas deixaram o exército do Lúcifer bem vazio. Digo principados e potestades porque pareciam que uns anjos eram mais fortes que os outros. Cada nação parecia estar numa prisão. E foi o Pai que libertou uma por uma, até que, por fim, libertou também todas as nações da Ásia. Eu vi que ele tinha ainda mais outros anjos muito fortes que estavam presos e foram soltos para virem imediatamente para a guerra. Todos vão cair. Vi uma igreja armada que lutava contra os poderes do céu. A igreja havia recebido tamanha autoridade. Quando um crente da estênia orava, no inferno ficavam a gemer. Pensei que fosse estes dias, mas vi que isso ainda não aconteceu porque lá a igreja tinha o resplandor do sol sobre suas cabeças e tinha vestes brancas de luz intensa. Vi também um grupo de falsos profetas, sobas e curandeiros a pedirem socorro ao Pai. Clamavam, não nos deixa aqui. E eles estavam presos em árvores, outros em poços. O Pai olhou para eles e lhes disse uma palavra umbundo que nem eu sabia o significado. A palavra era Shinje Kumbi. Shinje Kumbi.
e fui pesquisar a palavra, significa espera pelo nascer do sol. É muito forte, né? Quem é do sul? Essa palavra existe. Ovembundos. Shinjekumbi. Esperem pelo nascer do sol. Valdir disse, confirmou, existe. É muito forte. Shinjekumbi. Arminda. Não, você é Mumuila. Os Mumuila não tem nada a ver com quem, né? Com Ovimbundos. Emília Manzambi, é do sul. Tá certo, né? Esperem o nascer do sol. Shinjekumbi. A mãe traduziu também assim. Ah, sim. Núria. Tá confirmado. Ah, Arminda também, afinal, é Ovimbundo. Sim, porque aí na Huila tem dois povos, né? Tem os Mumuilas e tem Dona Augusta Mujinga. Também, a mulher do Mujinga também é Ovimbundo, né? Gaspar também confirmou. Não é brincadeira, não. A menina está saindo do sono a chorar, gritar, foi na irmã, pelo que ele viu. Naquela madrugada. E no dia seguinte foi deitar todo o lixo no ganho. Mas tem pessoas que estão a brincar aí com o evangelho. Entre nós. Andam nas brincadeiras, nas fofocas, nas mentiras, no engano, nas... estão por aqui, ó. E eu estou aqui. Tenho quantos anos essa criança, né, de que vila? Isso é muito forte. As crianças têm uma sensibilidade muito grande de reconhecer o homem. E a história se repete. Osana, o filho de Davi, se alguém, tem 6 anos. Se alguém lhes ensinar, espera, Ecumbi, sol. Ah, Cíntia, Ecumbi. Ok, zeloso, é muito forte. Cíntia, Ecumbi. Espera sol, a glória do sol. E vai brilhar. 2029, o sol vai brilhar na Terra. Tendes ainda mais 3 semanas para vocês verem o brilho da lua. Eu vos dou 3 semanas até o dia da manhã. Semana não termina sexta-feira, sábado. Tem alguns dias de quebras aí. Ok? Para vocês verem a lua brilhar na sua força. E o brilho da lua se confundia com o do sol. É como olhar para os dois planetas e dizer quem é o Sol aí. Significa o Sol a brilhar na dimensão da Lua. E temos o Sol a brilhar na dimensão não, no brilho, dimensão não, no brilho do Sol. O Sol brilhou no brilho das estrelas. O Sol vai brilhar no brilho da Lua. E o Sol brilhará no brilho do Sol. Mambo mabuidie. Dragão nunca foi preso. Se você não sabia. Pela primeira vez na história da humanidade, o dragão será preso. Entendeste, ó rapaz que tivesse o sonho 4 anos depois adormecido? Será preso o dragão. E esse dragão não é Satanás. São as chamadas 7 cabeças de Satanás. E o dragão. Um ser humano, tu vai amarrar o dragão? Não me falou ainda. Enquanto o dragão estivesse de pé, os reinos da terra estariam de pé também. Mistério na terra. Esse choro que você está a ver das trevas não é por causa. É muito mais do que perderem dinheiro, não sei o quê. É o reino. O inferno está a chorar.
Satanás está chorando. O dragão será preso. E a humanidade será liberta do cativeiro, como disse o apóstolo Paulo. A criação será liberta para a liberdade dos filhos de Deus. Amém. Tá ligadinho. Todos os caminhos amanhã darão acesso, ou então o endereço é que fica. São chamados a irem no que fica. E esses meninos aí querem fazer brincadeira, os meninos de Angola. Está a pensar que nós estamos a falar de Angola. Estamos a falar da humanidade. Estamos a falar do planeta, do mundo. E não é só terra. Se se engana, pensa que é só terra. Terra, inferno, abismo, regiões celestiais. Tudo sujeitado. Agora a história se repete. A ele ouvi. A ele ouvi. Digo aleluia. Digam glória a Deus. Alguém já desconfiou que poderia sair já para ir naquela cadeira? E ele escreveu: Mas está doce, não sai. Esse é o sombreiro. Já desconfiou. Esse homem já quer ir no cadeirão. Aí no cadeirão já não tem que, não tem mistério. Aí só tem testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos vão cair, vão ser presos. Pode trazer reforço. Todos serão presos, jogados nas cadeias da escuridão eterna. E assim, para dar lugar ao reino do Filho de Deus. O milênio vai chegar. O milênio vai chegar. Em breve tereis o rei. O rei vai voltar. O rei vai voltar. O rei vai voltar. Encerrar o dragão no abismo. Digo amém. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Tem que acender as 7 candeias, as 7 lâmpadas. Os 7 espíritos têm que ter, aleluia, o livre mover na terra. Os 7 olhos de Jesus. Aleluia. João foi no céu e disse, viu um cordeiro. E esse cordeiro estava como meio morto, no meio do trono. E João chorava, que tem um livro selado. Ninguém foi capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono, para poder desatar os seus seios. E ele disse, ai de mim, perdido estou. E como fica então o meu cristianismo? Paulo também disse, se os mortos não ressuscitassem, então em vão tenho batalhado. Em vão lutei com as bestas feras em Éfeso. Mas eu sei que Jesus ressuscitou.
E se Jesus ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. E ele recomendou ao seu servo, prega isso, saiba, creia. Jesus da descendência de Davi ressuscitou. É muito forte, né? Ah, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digo de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ouviu? No céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém, ninguém foi capaz de poder abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de eu ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos. Isso que eu queria dizer. Sete pontas e sete olhos, que são, quer dizer, a mesma coisa. Os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Poder, glória, plenitude do poder, plenitude da glória de Deus. Sete pontas, sete olhos. Que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como é que pode os seres humanos, como Satanás é imitador, ele também imitou isso tudo. Ele se faz como Deus, que tem sete pontas, também sete olhos. Os seres humanos chegam a alcançar a plenitude de Satanás. E os seres humanos que buscam a Deus, negligência já é capim. E Deus não estava a pedir que se alcançasse a plenitude de Deus, e nem o ser humano conseguiria. Deus está a pedir, pelo menos, um pouquinho. Achei, procurei, e não achei no meio deles um homem que estivesse na brecha comigo para tapar os muros. Um certo dia eu ouvi Satanás. Já falei, alguém vai ouvir pela primeira vez. E ele blasfemava a Jesus. Na verdade, não blasfemava a Jesus, zombava do povo de Jesus, porque ele conhece quem é Jesus. Satanás não blasfema Jesus. Satanás blasfema o povo de Jesus. E ele zombava a igreja. Jesus, tu morreste na cruz, mas porém o teu povo odeia a cruz. E quem é esse povo? Já expliquei outro dia aí. O povo que se chama pelo nome do Senhor. É todo aquele que é cristão. Mas não é povo do Senhor, que se chamam. O povo do Senhor é aqueles que amam o Senhor. Então, esse é o povo que se chama pelo nome do Senhor, que Satanás estava apresentando. Eles odeiam a cruz, tua igreja. Quando tu morreste na cruz, e eles odeiam. Essa é a falência dos séculos da igreja. A desgraça, a corrupção acentuada. Mas no meio apareceu um homem que desafiou Satanás. Disse, falta do respeito. Vou te mostrar. E eu lhe mostrei, né? Todos que vieram levaram no focinho. A morte tentou vir, foi pisado.
Então, eu vou matar você como matei o teu companheiro. Aí, eu vou te mostrar. Inventei isso aqui do nada. Até no espírito as pessoas estão a sonhar isso, homem, a expulsar demônios, a destruir os demônios. E aqueles cegos aí, letrados, os cadáveres, disseram: não, o feitiço dele está nisso. Você não anda vendo, anda a fazer. Os cadáveres pentecostais. É? Os paus secos sem Carla. Os mortos em pés. Se eles soubessem, se eles soubessem, nunca falariam o que eles falam. Mas vamos avançar, porquanto temos uma caminhada. Importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que suceda que não mora um profeta fora de Jerusalém. Ou Jerusalém mata os profetas, igreja. Desta vez tem um profeta que vocês não vão matar até o fim da sua missão.